Olá, meus amigos, estávamos mutados no YouTube do canal Adail Aero. Adail Aero, não é Adail Aeromotos, é Adail Aero. Nós também temos o canal Adail Aeromotos, onde você pode aprender bastante coisa sobre motocicleta, hein? Motociclismo, porque eu também sou motociclista. São as minhas duas grandes paixões. Enquanto isso, nós vamos aqui aguardando, né, que o pessoal chegue, para que nós possamos, então, dar início à nossa live de maneira tranquila, sossegada, né? E a live de hoje, ela é muito especial. Então, chame os seus amigos, você que está assistindo aí gravado, chame os seus amigos. E você que, se estiver assistindo ao vivo, chame os seus amigos também aeromodelistas ou aspirantes a aeromodelista, tá? Você tenha a certeza que hoje nós vamos ter muito conteúdo aqui, mesmo que você esteja assistindo depois, gravada, você vai ver que nós vamos falar de bastante coisa aqui, tá? E o assunto hoje aqui, o assunto diz respeito a uma introdução aerodinâmica, né? Para que o pessoal consiga entender, para que você consiga entender o que é, na verdade, a aerodinâmica, como é que isso funciona. Então, uma pequena introdução, uma pequena aula que eu vou dar sobre isso, mas nem tão pequena assim como você vai ver. Tem bastante conteúdo e isso realmente se transforma numa aula. É realmente uma aula, tá bem? Então, vamos ficar atentos aí. E você que está no YouTube, se você está aqui no YouTube, você está no lugar certo. Se você está lá no Instagram, você também está no lugar certo. Mas eu te aconselho
aí no link, na bio, e clicar e vir para o YouTube. Por quê? Porque aqui no YouTube eu vou mostrar para vocês alguns slides durante essa aula. A gente vai explicar, né, essa aula ao vivo aqui, a primeira de algumas aulas ao vivo que eu vou dar por aqui. Bom, até o momento não temos ninguém aqui. Nós vamos ter então que vamos iniciar a nossa aula e durante ela, com certeza, as pessoas vão aparecer aqui, mas sem dúvida nenhuma, eu tenho absoluta certeza disso, e as pessoas vão aparecendo então por aqui. Então nós vamos agora retirar o fundo e vamos adicionar aqui a nossa transmissão, ok? Então tá aí, vamos para o primeiro slide. E aqui está o nome realmente do que vai ser essa aula, tá? Aí está o nome do que será essa aula. Introdução aerodinâmica e princípios de voo para aeromodelo. Ué, aerodinâmica para aeromodelo? Meu amigo, um aeromodelo é uma aeronave, é um avião, tá? Normal, como qualquer outro. É um avião pequeno, que você vai fazer, que eu vou fazer, muita gente compra pronto, que eu não aconselho, mas o importante é que você queira fazer. Se você estiver no Instagram, clica no link aí na bio e vem aqui para o YouTube, tá ok? Que nós vamos dar início, então, a esse conteúdo, que é um conteúdo, assim, extremamente importante a respeito de aerodinâmica e princípios de voo para aeromodelos. Essa live tem uma duração limitada, depois disso eu encerro e aí você vai poder assistir, então, aí gravada, tanto no Instagram quanto no YouTube. Mais uma vez eu vou dizer, você que está aí no Instagram, clica no link na bio e vem para o YouTube, tá? Mesmo que você esteja vendo ela agora gravada, tá? Faça isso, porque no YouTube está melhor. Está melhor porque vai ter mais conteúdo para te mostrar. São alguns slides que eu montei para melhorar a didática aqui da aula. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula agora. Essas aulas e essas lives são aulas e lives com conteúdo. A aula de hoje, então, diz respeito à introdução aerodinâmica e princípios de voo para aeromodelistas. Vocês, meus alunos, sejam muito bem-vindos. Eu os considero como meus alunos, sejam muito bem-vindos, então, aqui para essa nossa aula ao vivo. É o seguinte, nós vamos explicar inicialmente sobre a importância de entender a aerodinâmica e os princípios de voo para aeromodelistas. Então, isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre aerodinâmica básica, tá? Então, sobre a aerodinâmica básica, é que, na verdade, seria o início aqui da nossa aula de hoje. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber, né, é o que é, na verdade, a aerodinâmica e por que é tão relevante para o aeromodelismo. A gente também precisa saber quais são as principais forças que estão envolvidas, então, no voo de um avião ou de um aeromodelo. Tá? E depois eu vou fazer algumas analogias para facilitar o entendimento, então, desses conceitos que eu vou passar para vocês hoje. Ok? E uma coisa importante também que a gente vai tocar é a forma da asa de um avião. Como ela é projetada para criar sustentação, para fazer o avião voar. Então vamos lá. Mais uma vez, muito bem-vindo aqui na nossa aula sobre a aerodinâmica e os princípios de voo para aeromodelistas. Olha, eu posso te dizer o seguinte, que para entender a aerodinâmica e os princípios de voo, é essencial você prestar muita atenção nessa aula. E é um assunto essencial para os aeromodelistas, pois ele vai formar a base de conhecimento necessário para você pilotar e construir modelos de aeronaves, aeromodelos.
de forma segura e eficaz. Segura e que funcione direito sem dar problema, né? A aerodinâmica, o que ela faz? Ela trata das forças e dos comportamentos que atuam sobre uma aeronave em voo, um aeromodelo em voo. Enquanto os princípios de voo, eles vão, vamos dizer assim, delinear como essas forças interagem para possibilitar um voo, seja ele controlado, que é, na verdade, seria o mais correto, mas em aeromodelismo nós sabemos que nós temos voo livre também. E o voo livre precisa estar controlado por quem? Justamente por estas forças e por estas e pela aerodinâmica do nosso modelo, tá ok? E aí o voo fica um voo correto, um voo direitinho. Olha, para que serve, na verdade, assim, do ponto de vista prático, para o aeromodelista conhecer, então, a aerodinâmica? Bom, vamos começar, hein? De cara, voo seguro. É para isso que o aeromodelista deve conhecer, deve compreender bem a aerodinâmica. Primeiro motivo, o aeromodelo ter um voo seguro. Aí você, sabendo como as diferentes forças, né, que são sustentação, peso, empuxo e arrasto. Como essas 4 forças, vamos repetir, ó, sustentação, peso, empuxo e arrasto, eles vão afetar a aeronave ou o aeromodelo, que é a mesma coisa. Sempre que eu falar aeronave aqui, você entenda como aeromodelo, porque é exatamente a mesma coisa, tá? Só que a aeronave ou avião grande, tá? Você pode falar um avião ou um aeromodelo, mas ambos são aeronaves. Então, quando eu falar aeronave, você que é aeromodelista já sabe que eu estou falando de aeromodelo, tá? Então, vamos lá. Vamos lá de novo. Então, vamos começar com o voo seguro outra vez, depois que eu dei toda essa explicação, né? Então, é importante para o aeromodelista que o aeromodelo, a aeronave, tenha um voo seguro. Então, conhecer como essas diferentes forças, sustentação, peso, empuxo e arrasto, vão afetar a aeronave, isso possibilita um controle mais preciso e seguro durante o voo. Perfeito? Sem dúvida nenhuma, é isso aí. O que mais que é importante para o aeromodelista compreender bem a aerodinâmica? Então, se ele compreende bem a aerodinâmica, ele consegue ajustar melhor o avião dele. Mas o segundo ponto são as manobras controladas. Quando você conhece os princípios de voo, você permite, então, você se permite controlar o aeromodelo sem cometer alguns erros e enganos. Então, conhecer os princípios de voo permite que o aeromodelista execute manobras simples ou complexas, como curvas suaves, loops, voos invertidos, com confiança e habilidade. Por quê? Porque ele já sabe que o aeromodelo dele tem um voo seguro, porque ele estudou a aerodinâmica, ele conheceu, ele fez o aeromodelo, ele sabe que está tudo bem feito. Bom, para que mais serve para o aeromodelista a compreensão da aerodinâmica? Diagnóstico de problemas. Se diagnosticar, você ter um problema no seu aeromodelo e você saber resolver. Então, você tem que compreender como a aerodinâmica influencia o comportamento da aeronave e ajuda, dessa maneira, a identificar possíveis problemas de configuração ou danos durante o voo. Se você entende de aerodinâmica, você tem a possibilidade de perceber se o aeromodelo se danificou, soltou alguma coisa durante o voo, se isso vai influenciar ou não, se dá para continuar voando assim, se não dá, tá? Então, diagnosticar o problema e, dessa maneira, identificar os possíveis, né? Aquilo que pode ter acontecido ou não no seu aeromodelo. Isso pode ter acontecido durante o voo, no pouso e na decolagem. Então, diagnosticar esses problemas é bastante importante. Uma outra coisa que é muito importante para um aeromodelista de verdade é entender e conseguir projetar e construir um aeromodelo. Quando você passa a entender de aerodinâmica, você vai entender também como o perfil da asa, a distribuição de peso e outros fatores afetam a aerodinâmica. Os aeromodelistas podem projetar e construir modelos mais eficientes e estáveis, e diferentes daquele beabá que todo mundo tem, né?
Outra coisa, conhecer aerodinâmica é ter um aprendizado contínuo. A aerodinâmica é uma área de aprendizado contínuo. E à medida que os aeromodelistas exploram conceitos mais avançados, eles podem melhorar suas habilidades e conhecimentos. Conhecer aerodinâmica traz segurança, segurança no voo e em tudo mais. Conhecimento sobre os limites e capacidades de um modelo de aeromodelismo. Então, vamos repetir: conhecimento sobre os limites e capacidades de um modelo de aeromodelismo ajuda a evitar situações arriscadas que poderiam levar a acidentes. Em resumo, a compreensão, o conhecimento da aerodinâmica e dos princípios de voo é a base, né, sobre qual os aeromodelistas constroem suas habilidades e exploram esse mundo do voo que é extremamente emocionante, né? Seja o voo controlado por radiocontrole, seja o voo controlado por cabos, seja o voo livre, porque o voo livre é muito importante você ter um conhecimento de aerodinâmica, senão seu aeromodelo não vai voar direito de maneira nenhuma. E esse conhecimento não apenas torna o seu hobby mais gratificante, mas também garante a segurança do operador, que no caso eu era o modelista, né? E de todos os espectadores que estão ao redor. Você já deve saber, é claro, quando você vai soltar seu aeromodelo, ou se você não sabe, conheça agora, aspirante aeromodelista, quando você for soltar seu aeromodelo, vai ter um monte de gente igual a você lá, aspirante aeromodelista ou não, ou espectador apenas, vendo, né, o voo, vendo aquilo. E aí que precisa cuidar da segurança dessa gente, porque eles estão ali passivamente e você está ali ativamente. Então você precisa cuidar da segurança desse pessoal que está ali passivamente assistindo você soltar o seu aeromodelo. Então, nós agora acabamos de falar a importância, né, de entender a aerodinâmica e os princípios de voo para aeromodelistas. Você falou, mas eu não sei nada de aerodinâmica. Calma, vamos começar agora a falar da aerodinâmica básica. Isso aqui é uma live que nós estamos iniciando para ensinar aspirantes aeromodelistas ou aeromodelistas iniciantes, principiantes, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a aerodinâmica é o estudo do comportamento do ar em torno de objetos em movimento. Pô, peraí, não é só do avião? Não. Em torno de uma bicicleta, de uma motocicleta, de um automóvel, de um avião, tá? Até de um disco voador, né? Apesar que dizem que os UFOs não se importam com a nossa gravidade nem com a nossa atmosfera. Mas vamos lá. A aerodinâmica, então, é o estudo do comportamento do ar em torno de objetos em movimento, como aeronaves, por exemplo, né? Os aeromodelos. E como essas interações afetam as forças que atuam sobre eles. Eles quem? As aeronaves, os aeromodelos. Então, o comportamento do ar gera forças que atuam sobre as aeronaves, os aeromodelos. Então, é um campo fundamental para compreender como as aeronaves se sustentam e manobram no ar. Sem aerodinâmica, você não vai conseguir entender nunca, né, sem conhecer aerodinâmica, porque um avião voa, porque um aeromodelo voa. Para quem quer se tornar um aeromodelista de verdade, a aerodinâmica é muito importante e eu vou dar as razões aqui para você. Primeira razão, compreensão do voo. Você vai entender como o seu avião está voando, como o seu aeromodelo está voando. A aerodinâmica explica os princípios que estão por trás do voo, permitindo, então, que todos os aeromodelistas entendam como essas forças de sustentação, empuxo, peso e arrasto interagem para manter a aeronave no ar e controlar sua trajetória. Presta atenção nessa definição, eu vou repetir, depois eu vou comentar um pouquinho. Olha, compreensão do voo é um dos motivos importantes, tá? Para você saber um pouco de aerodinâmica, para você conhecer aerodinâmica. Então, compreender o voo do seu avião. Vou repetir agora, ó. A aerodinâmica explica os princípios por trás do voo, permitindo que os aeromodelistas entendam como essas forças de sustentação, olha as forças, de sustentação, empuxo, peso e arrasto,
interagem para manter a aeronave no ar e controlar a sua trajetória. Você percebeu que são 4 forças. Qualquer variação em uma dessas forças que você não entender pode derrubar o seu avião ou derrubar um aeromodelo, tá? Então é importante a gente compreender como acontece o voo. Perfeito? Outra coisa que é importante a gente conhecer a aerodinâmica é ter um controle preciso. De quê? Do aeromodelo, da aeronave, do avião, tá ok? Então, conhecer conceitos de aerodinâmica ajuda os aeromodelistas a compreender como os controles da aeronave, aeromodelo, como por exemplo, ailerons, elevadores e leme, afetam o seu comportamento em diferentes situações, possibilitando um voo mais controlado e suave. Então, veja bem que você entendendo de aeromodelismo, você consegue controlar melhor o seu aeromodelo. Você sabe até onde você pode chegar com ele ou com qualquer outra aeronave. Então, entendendo isso facilita muito, né? Mais uma razão, manobras e acrobacias. Cara, você conhecendo bem a aerodinâmica, isso vai te permitir você executar manobras e acrobacias mais avançadas de forma segura e realmente eficaz, né? Aproveitando as características de voo da aeronave. Como que você aproveita as características de voo da aeronave? Conhecendo a aerodinâmica do seu aeromodelo. Então, as manobras vão ser cada vez melhores quanto mais você conhecer de aerodinâmica, quanto mais você aplicar esse conhecimento no seu aeromodelo, seja na construção, seja no ajuste, seja durante o voo. Então, é muito importante a aerodinâmica, como você está percebendo. Por isso que várias vezes eu falo, aqui comigo você vai ser um aeromodelista de verdade, não vai ser apenas um piloto de aeromodelo. São 2 coisas diferentes. Não estou denigrindo o piloto de aeromodelo, não é isso. Mas o piloto de aeromodelo não tem essa consciência que você, a partir de hoje, está tendo aqui comigo. Vamos à frente, então, né? Bom, outra coisa. Conhecendo bem a aerodinâmica, você vai ter muita facilidade no projeto e na construção do seu aeromodelo. Projeto porque, olha, se você fizer direitinho tudo aqui comigo, você vai aprender, né? Eu vou acabar te ensinando, não é claro que aqui ao vivo não dá, mas eu vou te ensinar a projetar e a construir modelos de aeronaves. Modelos de aeronaves, aeromodelos. E a compreensão da aerodinâmica é essencial para você criar as formas de asa, a fuselagem e outros componentes que otimizam e melhoram a performance e a estabilidade do seu aeromodelo. É importante ou não é aerodinâmica? É muita coisa importante, né? Que ela vai resolvendo quando você conhece. Olha só, claro, você não sabe tudo de aerodinâmica ainda, eu estou te mostrando como ela é importante, tá? Então, solução de problemas. Aí, de repente, você está voando lá e tem uma situação em que o seu aeromodelo não está se comportando como esperado. Então, você conhecendo a aerodinâmica permite diagnosticar, né? Diagnosticar, seja, determinar, né? E corrigir os problemas relacionados ao fluxo de ar sobre o teu modelo e ao desempenho aerodinâmico. Aí como é que você faz isso? Pois é, tem como fazer. Tem como fazer. E eu sei como fazer e eu sei como ensinar para você. Mas vamos à frente aqui. Mais uma coisa importante é a segurança. Saber como a aerodinâmica afeta a estabilidade e o controle da sua aeronave, do seu aeromodelo, é fundamental para que você possa operar de maneira segura o seu aeromodelo, e aí você minimiza tudo que é risco de acidente, né? Bom, resumindo, a aerodinâmica é a base mesmo, tá? É a base do conhecimento para qualquer aeromodelista aspirante. Ela vai fornecer as bases para pilotagem, para projeto, para construção e tudo mais, né? Dos aeromodelos, das aeronaves grandes também, dos aviões, né? Isso eu estou falando dos engenheiros aeronáuticos, e vai garantir ainda
essa aerodinâmica ela vai garantir ainda que o voo seja seguro, controlado e recompensador. E o que é um voo recompensador para um aeromodelista? É o seu avião voar bem se ele for de voo livre. Você está com o avião na mão se ele for de control. E você está com o peso do avião no stick do rádio quando você está com o rádio controlado. Então, aí, quando você tem essas condições, esse é um voo recompensador, que você sabe que você dá o comando, ele vai fazer exatamente aquilo que você quer, e não aquilo que o aeromodelo quer. E aí, ele quebra. Tem que fazer aquilo que você quer, tá? Então, vamos conhecer agora as 4 principais forças envolvidas no voo de uma aeronave, tá? No voo de um aeromodelo, 4 forças principais estão em jogo e elas trabalham juntas para permitir o voo controlado. Você já sabe quais são, então eu vou falar agora em detalhe uma por uma. A sustentação, o peso, o empuxo e o arrasto. Vamos ver o que é isso? Vamos entender o que é isso? Olha só. Vamos começar pela parte mais importante, que é aquela que faz realmente o avião se sustentar no ar, que é a sustentação. A primeira força é a sustentação. A sustentação, então, é a força que atua de baixo para cima, oposta ao peso da aeronave. Então, você tem a aeronave voando aqui, ela tem um peso e tem uma força que está levantando a aeronave e mantendo-a em voo, o aeromodelo, naturalmente. Então, resumindo, ou aliás, repetindo, a sustentação é a força que atua de baixo para cima, oposta ao peso da aeronave. E ela é gerada principalmente por quem? Principalmente, mas não só por ela, tá? Não só essa parte do avião é responsável pela sustentação, mas a sustentação é gerada principalmente pelas asas do aeromodelo. Mas não são só as asas que dão sustentação ao aeromodelo. Guarde isso, tá? As asas, elas possuem um formato aerodinâmico que permite, então, que o ar flua mais rápido sobre a parte de cima e bem mais devagar por baixo. Esse diferencial de velocidade cria uma pressão maior, tá? Na parte de cima, uma pressão menor na parte de cima da asa e uma pressão maior na parte de baixo. Na verdade, ela cria uma pressão menor na parte de cima em relação à pressão que está embaixo da asa, tá ok? Isso resulta numa força para cima, que sustenta a aeronave no ar. Perfeito? Então, a asa faz isso. Depois nós vamos ver uns slides aí que eu vou mostrar para vocês essas coisas em detalhe, tá? Peso. O peso é a força que puxa o aeromodelo para baixo. É o peso do aeromodelo em direção ao centro da Terra. E, é claro, ela é resultante da ação da gravidade sobre toda aquela massa da sua aeronave, do seu aeromodelo. E todos os componentes que o compõem, claro. E a sustentação, ela precisa ser igual ou maior que o peso para que a aeronave se mantenha voando reto, tá? Para subir, a sustentação tem que ser maior, tá? Para descer, você pode diminuir a sustentação, a aeronave desce. Não precisa botar o nariz embaixo. É um grande erro dos aeromodelistas. Ah, vou descer, pica. Não, tira o motor. Tirou o motor, reduziu a velocidade, reduziu a força de sustentação, o aeromodelo desce. Tranquilo, não tem nenhum problema. Mas tem cara que pica e tal, isso força toda a estrutura do aeromodelo. A não ser que você esteja com um aeromodelo apropriado para alta acrobacia ou para acrobacia. Do contrário, está forçando a estrutura. Se você conhece bem seu aeromodelo, se você conhece a aerodinâmica, se você sabe como você construiu, mesmo um aeromodelo normal, você pode construir que suporte essas forças. Caso contrário, você vai construir uma porcaria que vai quebrar na primeira vez que você cometeu um erro. Muito bom. Então, só relembrando, sustentação tem que ser igual ou maior que o peso da aeronave para que ela permaneça em voo nivelado, em voo reto, ok? Então, um avião de verdade, se você já voa, você sabe, ele sobe, depois ele nivela e ele faz o voo todo reto. Depois ele desce, mas em nenhum momento da descida ele pica, viu? Ele só tira o motor, tá? Só para você saber. Muito bom. E falando em motor, vamos falar do empuxo.
O empuxo é a força que empurra o aeromodelo para frente. Então, vamos supor que isso aqui seja o aeromodelo, tem uma força que vai puxar ou empurrar o aeromodelo para frente, tanto faz. O resultado é que interessa, ele está indo para frente, tá ok? E ele é gerado, né, esse empuxo, pelo motor ou propulsor. Motor ou propulsor? Dá na mesma, né? O propulsor, a jato, é um motor também. Então, é gerado esse empuxo pelo motor ou propulsor e é necessário para superar o quê? A próxima força que nós vamos ver daqui a pouco, que é o arrasto. Tá? Para superar o arrasto. E permitir, então, que a aeronave, o aeromodelo, ele avance no ar. O empuxo, geralmente, né, todo mundo sabe disso, até no carro é assim, é controlado pelo acelerador e é fundamental para iniciar o movimento e manter a velocidade da aeronave. Ou seja, sem empuxo, não tem voo, não tem movimento, a aeronave não atravessa o ar. Seja ela um avião de verdade, seja ela um aeromodelo. E nós falamos que o empuxo é aquela força que é necessária, né, para superar o arrasto. E o que é arrasto? Arrasto é a força que age na direção oposta ao movimento da aeronave. Então, se a aeronave está voando nessa direção, tem uma força aqui, ó, empurrando ela para trás e o motor está fazendo ela vencer, tá ok? Então, isso é arrasto. É a força que age na direção oposta ao movimento da aeronave, do aeromodelo, e esse arrasto é causado por quem? Pela resistência do ar contra a superfície da aeronave. E é influenciado, tudo isso é influenciado, o arrasto basicamente é influenciado pela aerodinâmica, pelo formato aerodinâmico do avião, tá? Então, olha só, principalmente a aerodinâmica influencia isso, mas olha só, o arrasto é causado pela resistência do ar contra a superfície do aeromodelo e velocidade da aeronave. Então, veja bem, vamos juntar um pouquinho, vamos somar isso aqui. As coisas que seguram o avião, que é o arrasto. O formato aerodinâmico, o tamanho do avião, da aeronave ou do aeromodelo e a sua velocidade. O arrasto, ele tende a desacelerar a aeronave, né? Então, é importante que você tenha um empuxo do motor, do propulsor, suficiente para vencer esse arrasto e manter um voo suave e eficiente, tá? Senão o avião não vai voar. Se você não conseguir vencer isso, o avião não voa, não tem como voar, né? E o equilíbrio dessas quatro forças, né? Vamos lembrar quais são essas quatro forças? Olha aí, sustentação, peso, empuxo e arrasto é fundamental para o voo controlado tanto do aeromodelo como do avião de verdade. Tudo que eu falar aqui para o avião de verdade e tudo que eu falar aqui para o aeromodelo vale para os dois, tá? Veja como é importante saber essa parte de aerodinâmica, porque é o que se usa em aviação real e o que se usa na aviação do aeromodelo, tá? Então, o equilíbrio entre essas quatro forças é fundamental para que esse voo do avião do aeromodelo seja controlado direitinho. E o objetivo é manter um estado de equilíbrio entre todas essas forças, tá? Onde a sustentação seja igual ao peso e o empuxo seja igual ao arrasto, permitindo, então, que a aeronave se mantenha em altitude constante e movimento controlado. Então, a compreensão dessas forças é essencial para que um aeromodelista consiga entender e controlar o comportamento da sua aeronave em voo. E agora eu preparei aqui umas analogias. O que é analogia? Eu vou dar um exemplo para você entender o que está acontecendo em tudo isso que eu falei aí. Então vamos fazer uma analogia com sustentação, tá? Na sustentação, seria como se você for fazer analogia com papel. Você pega um papel, segura um pedaço de papel assim, eu vou pegar aqui um caderno que tem uma folha, tá? Para dar esse exemplo. Tá? Então eu pego aqui esse papel, ó, um pedaço de papel, e eu vou soprar. Ó, vou soprar embaixo dela. Parei de soprar, ela desce, tá? Então isso aqui é sustentação. Soprou,
ela fica lá. Parou de soprar, ela desce. Ou seja, tendo sustentação, o avião sobe. Não tendo sustentação, ele deixa. Ele desce. Então, o papel, ele se eleva devido à diferença de pressão entre a superfície de cima e de baixo. Se eu estou soprando embaixo, eu estou aumentando a pressão aqui em relação à de cima, tá? Por quê? A pressão atmosférica está em cima do papel e eu estou soprando, ou seja, estou colocando ar a mais do que a pressão atmosférica embaixo do papel. Então, o papel sobe. A asa é exatamente assim, tá? Então, essa é uma semelhança, uma analogia do papel suspenso com um sopro embaixo, com a sustentação das asas de um avião ou de um aeromodelo. Mas eu vou mostrar isso aqui para você, tá? Direitinho, num desenho daqui a pouquinho, tá? Então, veja bem, outra coisa que é interessante, que você pode usar como analogia, é empurrando a mão para cima. Então, pede para alguém botar a mão suavemente sobre seu braço, assim, e empurrá-lo para cima, tá ok? Aí, sob, aqui, desculpa, falei sob e botei em cima. Sob seu braço e empurrar sua mão para cima. Então, isso aqui é um efeito de sustentação, tá ok? O simples fato de você pegar esse caderno aqui e levantar ele, eu estou dando sustentação. Perfeito? Então, isso é uma analogia, uma figura aí que a gente podia usar para explicar para você como funciona uma asa. Tem uma força embaixo da asa empurrando ela para cima. E essa força é uma pressão maior na parte de baixo do que na parte de cima. Tá? Bom, vamos dar um pulinho aqui agora para ver um slide aqui que eu tenho para mostrar, começar mostrando aqui para você, ó, vou aumentar aqui o slide, isso, os tipos de asa, né? Na verdade, tem mais asas do que essa daqui, mas essas aqui são as básicas. Então, um avião aeromodelo, ele pode ter asa baixa, a fuselagem está acima dele, o piloto está acima dele. Uma asa média, que está, você está vendo que está no meio da fuselagem aí, do lado direito? Isso. E uma asa alta, a asa está acima da fuselagem do aeromodelo ou do avião. E a asa para-sol, ela está acima, mas ela não está ligada à fuselagem, como no caso da asa alta, da asa média e da asa baixa. Ela está ligada, mas através de uns montantes e estais, que são essas coisas que você está vendo aí, que parecem varetas aí vendo de frente nesse avião de asa para-sol. Tá? Eu tenho até foto minha um aviãozinho desse aqui do lado, bem legal, asa para-sol. Não é muito comum de ser visto, não. O mais comum que você vê por aí é asa baixa ou asa alta. Até asa média é um pouco mais difícil, ele é mais usado em aeromodelos e em aviões de alta acrobacia. Perfeito? Então vamos para a próxima aqui, ó. Então aqui nós temos aqui algumas características de um avião. Nós não vamos falar disso agora, nós vamos tocar para frente e mostrar aqui como funciona a nervura. Isso daí é o perfil de uma asa, pessoal. Então tá aí, ó, o que eu expliquei até agora. Então, o ar vem por aqui, você está vendo que uma nervura ela é mais reta embaixo e mais inclinada em cima. O ar que passa por cima, tá? Ele precisa andar mais depressa. Imagine que tem duas bolinhas de ar aqui no início dessa nervura. Então, a bolinha de baixo e a bolinha da frente está vindo, as duas estão vindo, digamos, a 10 km por hora. Como elas são moléculas de ar, estou chamando de bolinha, essa que vai subir aqui vai ter que chegar aqui no mesmo tempo que esse. Por quê? Porque essa peça está na mesma velocidade rompendo o ar. Para essa bolinha ou essa molécula daqui da frente, de cima, chegar aqui atrás, junto com a bolinha ou a molécula que está embaixo aqui, chegar aqui atrás, o que vai acontecer? Várias moléculas vão se separar aqui em cima, tá? Então, o que vai acontecer em cima? Aumentando a velocidade, as moléculas ficam mais longe uma da outra e como diminui a densidade das moléculas de ar em cima da asa, diminui a pressão em cima da asa. Olha que legal. E embaixo, continua igual. Aquela quantidade de moléculas, digamos que 10 moléculas tenham que passar embaixo e 10 em cima. As 10 de cima vão se separar, vão diminuir a pressão. As 10 de baixo continuam iguais, a pressão embaixo é maior que em cima. É uma pressão relativa. E aí surge a sustentação através desse fluxo de ar em velocidades diferentes. Maior velocidade do ar, menor pressão, maior
menor velocidade do ar, maior pressão. Então, aí você acaba de ver, então, essa parte que eu queria mostrar para você, que é como a molécula de ar, como o ar passa em uma asa, tá? Vamos falar do peso agora. Nós falamos da primeira força, que é a sustentação, e nós vamos falar do peso agora. É fácil, essa analogia é muito simples. Basta você pegar um objeto pesado e segurar, tá? Então, é claro, se eu pegar esse copo d'água aqui e tomar um pouco, claro, sem tomar um pouco, ele tem um peso, eu estou segurando aqui, ó. O avião tem esse peso. Agora, a água, eu posso tomar um pouco, diminuir o peso, tá certo? Diminuir o peso. Então, a força que você tem que sentir na sua mão aqui é o peso do objeto causado pela ação da gravidade que está puxando ele para baixo. Se você deixar, por exemplo, cair uma bola no chão, você percebe que ela cai pela força gravitacional. Isso vai ajudar você a entender como o peso atua sobre os objetos. Agora, veja bem, é interessante isso. Eu vou associar daqui a pouco o peso com o empuxo. Mas vamos lá agora, né? Pensar então nesse empuxo. Pega um canudinho, põe numa superfície plana assim e sopra de um lado dele. Você vai ver que o canudinho ele vai se mover para frente. Então, isso ilustra como o ar expelido por uma hélice ou por um motor a turbina cria uma força de empuxo que empurra o objeto para frente. Entendeu? Então, são analogias aí. Agora, veja bem que nós temos uma situação interessante aqui. Dá para a gente associar agora com o arrasto, tá? O arrasto. Veja bem, o empuxo empurra um objeto para frente. O arrasto segura esse objeto. Então, vamos dar um exemplo de empuxo também. Um carrinho de brinquedo. Você coloca numa superfície lisa e empurra para frente, o movimento é semelhante ao empuxo gerado por um motor de uma aeronave, ou do carro, ou do que for, um carrinho de brinquedo. Você empurrou, você deu o empuxo. Mas ele tem que vencer a resistência do ar que causa arrasto. Claro que aqui num carrinho de brinquedo, isso aí quase não tem muita significância. Mas num avião voando aí a 200, 300, 400, 800 km por hora, imagine a força do ar que esse avião tem que romper através do arrasto. Então, você quer ver um exemplo, uma analogia fácil de fazer para você entender o que é arrasto? A hora que você estiver num carro em movimento, abre a janela e põe a mão para fora. Você vai sentir sua mão ser jogada para trás. A sua mão vem para trás, assim. Esse é o arrasto do ar que o avião tem que enfrentar, que o carro tem que enfrentar, que a moto tem que enfrentar, que a bicicleta tem que enfrentar, e que às vezes até a gente a pé precisa enfrentar quando está de cara com um vento muito forte, tá? Então isso é semelhante ao arrasto que uma aeronave vai sofrer em voo. Quer ver um exemplo mais legal ainda? Na água, você consegue nadar muito depressa na água? Você não consegue, né? Por quê? Porque a água ela é mais densa, ela cria um arrasto no seu corpo e você não consegue vencer muito, assim, aumentar muito a velocidade. Chega uma hora que está no seu limite. Então, em corridas, né? Corridas de água, que significa natação, corridas ou campeonatos de natação, vence aquele que conseguir ter mais empuxo, mais força, né, para vencer o arrasto que ele vai sofrer na água. E é assim que age o ar em um avião. Um avião a 800 km por hora, para você ter uma ideia, imagine a força do arrasto contra ele. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Ó. Você já ouviu falar do Concorde, né? Você sabe por que o Concorde deixou de voar? Pela fadiga da estrutura da fuselagem. Porque em voo, a fuselagem, devido ao atrito com o ar, que é o arrasto do atrito da fuselagem com a molécula e das asas, ela atingia temperaturas superiores a 250, 300 graus centígrados, só de atrito com o ar. E imagine o empuxo que isso era necessário, né, que era necessário para vencer isso, vencer esse arrasto, né, esse impacto das moléculas do ar contra a fuselagem de um avião supersônico. Por isso que os aviões muito grandes têm problema. Então,
os supersônicos geralmente são um pouco menores, são militares e são extremamente reforçados e são feitos com fuselagem de titânio ou coisa que o valha, né? E lá no Concorde também usava titânio, mas usava alumínio. E o alumínio ele entrava em fadiga, depois é um alumínio especial, é claro, uma liga especial, mas que fadigava também com o tempo, então precisou parar de utilizar esse tipo de avião, sem contar o consumo de combustível, que era altíssimo, né, para vencer esse movimento em tal velocidade assim, tá? Então, usando assim essas analogias que eu mostrei para vocês aí, pode tornar então para você, eu espero que tornou, né, que tenha tornado os conceitos de sustentação, peso, empuxo e arrasto mais compreensíveis, mais fáceis de se entender, né? Especialmente para você aí que está me assistindo, que é iniciante no mundo da aerodinâmica e do aeromodelismo, é claro, né? Bom, agora nós vamos entrar e nós vamos voltar daqui a pouquinho para o slide para saber direitinho como a forma, né, da asa de um avião e como a asa de um avião é projetada para criar sustentação. A gente podia resumir numa frase assim: como a asa de um avião é projetada para criar sustentação. Cada avião tem uma forma de asa, né? E cada asa de cada avião é projetada de maneira específica para criar a sustentação necessária para levantar aquele avião. Aquele era o modelo, quando eu falo avião, estou falando era o modelo, a mesma coisa. Eu não vou cansar nunca de falar isso para você, tá? No ar. Então, a forma da asa de um avião ela é projetada de maneira específica para criar a sustentação necessária para levantar aquele avião, aquele aeromodelo no ar. E essa forma é chamada de perfil aerodinâmico. E ela é otimizada para gerar diferenças de pressão, como você viu naquele slide, entre a parte superior e a parte inferior da asa, resultando na sustentação. E nós vamos explicar para vocês agora, passo a passo, como isso acontece. E para isso nós vamos começar falando um termo que é curvatura assimétrica. O que é curvatura assimétrica? O perfil da asa é curvado assimetricamente, sendo o mais curvo na parte superior e o menos curvo na parte inferior. E isso vai fazer, como vocês viram, eu vou mostrar de novo daqui a pouco, com que o ar que passa por cima da asa tenha que percorrer uma distância maior que o ar que passa debaixo da asa, tá? E aí, tem uma outra história, vamos voltar ali aqui nessa figura. Então, isso é ser assimétrico. Ou seja, se você passar uma linha pelo centro dessa nervura, a parte de cima é diferente da parte de baixo. Ou seja, se você passar pelo centro, se fosse simétrica, você teria dos dois lados a mesma figura. Aqui nós temos uma figura convexa na parte de cima e reta na parte de baixo. Tá? Então, realmente é diferente, é assimétrica. Tá? E aqui nós temos que pensar, eu tenho que mostrar para vocês, né, uma coisa chamada camada limite e Bernoulli. Quando o ar flui, então, sobre essa parte superior da asa, ele tem que se mover mais rápido para percorrer essa curvatura toda. Eu já expliquei isso para você. E de acordo com o princípio de um camarada que estudou isso, chamado Bernoulli, tá? A pressão diminui quando a velocidade do ar aumenta. Assim, o ar que passa sobre a parte superior, como eu já falei, tem uma pressão menor do que o ar que passa por baixo. Tá? E aí, a diferença de pressão e sustentação, tá? A diferença não. Essas duas palavras, pressão e sustentação, é que fazem um avião voar. Então, a diferença de pressão entre a parte superior e a inferior da asa vai criar aquela força para cima, conhecida como sustentação. E essa força é a responsável por manter a aeronave no ar e equilibrar o seu peso. Mas olha quanta coisa que tem nessa história ainda. Ainda tem a angulação do perfil. O que é o perfil? É isso que você está vendo aí no slide. Tá? O perfil da asa é essa nervura. Isso aí é uma seção em corte de uma asa de um avião. Tá?
Então, isso aí está colocado retinho aí para você, mas no avião ela tem uma certa angulação pequena, tá? E a angulação do perfil da asa em relação ao fluxo de ar, que é a chamada de ângulo de ataque por quê? Porque ele vai atacar o ar, né? Então, todo avião tem um pequeno ângulo de ataque, tá? Também é fundamental, é crucial esse ângulo de ataque, tá? Um ângulo de ataque muito pequeno pode não gerar sustentação suficiente. E um ângulo de ataque muito grande pode levar à separação do fluxo do ar e perda da sustentação, levando ao stall. Vamos agora dar mais uma olhadinha aqui numa outra figura que eu tenho, que é para mostrar isso que eu estou falando para você. Olha só, o ar vem vindo aqui, passa por baixo e passa por cima. Se o ângulo de ataque for muito grande, olha o que vai acontecer com o ar aqui, ó, ele vai turbilhonar e descolar daqui. Se ele descolar daqui, o que vai acontecer? Turbilhonou, perdeu a sustentação. Aqui não era a pressão mais baixa, aqui não era mais alta. Se aqui descolou, meu amigo, aí acabou, não tem conversa. Esse turbilhonamento aumenta a pressão em cima e acabou. Não vai voar mais, tá certo? Então, isso que é importante. Quando você muda o ângulo de ataque, você pode fazer com que esse ponto de separação aqui venha mais para trás ou mais para frente. Pode chegar num ponto aqui que descola e acabou. Aí o avião vai entrar numa coisa chamada stall. Olha aí o que acontece, pessoal. Tá vendo? Isso aqui é uma foto de uma situação feita em computador, mas na verdade é a reprodução de uma situação que acontece com fumaça. Você enxerga isso? Em que dentro do túnel de vento, o camarada vai aumentando o ângulo desse perfil para saber o que acontece aqui em cima. Tá vendo? Quando dá essa turbulência, na verdade, a pressão aqui aumenta muito. Aumentou aqui, essa aqui não funciona, essa asa cai. Essa asa caiu, stall. Está escrito aí. Estolar é isso. É você dar um ângulo de ataque tão grande, que o avião vai perder a sustentação, vai cair a asa e entrar em parafuso. O negócio é complicado, cara. Então, por isso que precisa saber um pouco de aerodinâmica, precisa conhecer. Olha aí que imagem interessante que você está vendo aí, né? Olha só. Aqui você tem a mesma situação, tá? Olha. Um fluxo normal. Olha assim, ó. O ar passa por cima, aqui em cima, tá? A primeira imagem de cima. O fluxo passa por cima, o fluxo passa por baixo, o avião está voando. Tem um ângulozinho de ataque? Tem, olha aqui, ó. Se você olhar a parte de trás dessa nervura, onde está escrito aí steady flow, você vai perceber que a parte de trás dela está um pouquinho abaixo da parte da frente. Então tem um ângulo de ataque, tá? Aqui já no segundo, tá? Já no segundo, na segunda para baixo aí, então a primeira figura, a segunda figura de cima para baixo, você tem o ponto máximo de sustentação, que é o ponto de stall. A partir daí descola, tá? A partir desse ângulo aqui, para esse perfil de asa, vai descolar e vai entrar em parafuso, tá ok? Na parte de baixo aqui, nós já temos na última imagem o stall completo, ou seja, separou o fluxo, o avião vai cair a asa e ele vai descer rodando no parafuso. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer a aerodinâmica. Então, tá aí mais uma razão aí, essa é muito forte para que a gente conheça realmente a aerodinâmica, né? Por quê? Porque quando você entra em stall, você entra no fluxo laminar e turbulento, né? E aí, no caso, o fluxo de ar laminar, ele não é que você entra no laminar e turbulento, você sai do laminar e cai no turbulento, tá? E o fluxo laminar sobre a parte superior da asa, que é uma coisa desejável, como você está vendo nessa figura de cima aí, o que vai acontecer? Ele vai manter a sustentação direitinho, tá? Agora, quando criou turbulência, aí tudo muda. Aí você vai perder a sustentação, como naquela figura anterior que eu mostrei. Eu vou mostrar novamente aqui, que é uma figura bem interessante, né? Que é essa anterior aqui, ó.
mostrando o que acontece quando você está no stall, a turbulência que gera em cima. Fiquem com essa figura aí por enquanto, eu vou continuar explicando para vocês aqui mais algumas coisas até para você cada vez entender mais. Quando eu terminar isso aqui, quem estiver me assistindo ao vivo aqui pode fazer perguntas, tá? Mas eu quero ir até o fim nessa aula aqui. Bom, então, um perfil bem projetado, ele busca o quê? Eliminar a separação do fluxo e eliminar a criação da turbulência, claro, né? Para o avião voar, tranquilo. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho também na asa de envergadura e alongamento, tá? Envergadura e alongamento. Bom, agora eu vou mostrar uma outra figura para você aqui, que é básica, deixa eu ver se está no fim ou no começo. Não, está lá no começo. É basicamente essa figura aqui, tá? Essa figura aqui, então, ela mostra para você o que é envergadura, tá? A gente podia chamar, isso aqui para mim é comprimento de asa. Algumas pessoas falam que é a largura da asa, tá? Para mim a largura é aqui, mas isso aqui, na verdade, se chama corda, tá? Então vamos fazer conforme, né? Vamos considerar que isso aqui seja a largura da asa e essa aqui é a corda da asa, tá ok? Na verdade é o comprimento da asa, tá ok? Então, uma asa tem essas duas medidas. Essa daqui aqui, que é a envergadura, vamos chamar de envergadura, fica mais fácil, tá? Agora você já sabe do que se trata. E aqui você tem a corda, que é essa distância da nervura, né? Se nós viermos para cá, olha, nessa figura está escrito aí o que é a corda. Perfeito? Dá para você ver aí e entender do que eu estou falando, o que é a corda. E a envergadura, você está aí agora também enxergando perfeitamente o que é a envergadura. Então, vamos lá. A envergadura e o alongamento, tem mais o alongamento. É a relação entre a envergadura e a corda média. Então, você viu o que é a corda da asa. Vamos voltar aqui nessa figura, né, para a gente conversar. Olha aí essa figura. Corda média. Isso aqui, né, que está em vermelho, bem pertinho da fuselagem do lado esquerdo, é a corda da asa. Ou seja, ela vai, naquele outro slide dá para ver melhor, aqui ó, ela vai da frente da nervura à parte de trás da nervura, tá ok? Bom, vamos voltar lá. A corda média, o que é a corda média? Você percebeu que essa asa, ela tem várias cordas? Ela vai até mais ou menos quase a metade da asa. Vamos pegar o lado esquerdo aqui, que está mais nítido. Quase até metade da asa, você tem a corda média, a corda normal. Depois começa a diminuir o tamanho da asa, né? A corda da asa diminui. Então, o que é a corda média? É você medir todas essas distâncias e dividir pelo número delas e você vai saber que essa asa, digamos que a corda dela seja 10. Aí você mede a corda média e descobre que a corda média dela, somando todas as cordas e dividindo pelo número delas, dá 8. Então, essa é a corda média da asa. Agora você já sabe o que é isso, tá? Então, essa relação entre a envergadura, que é essa largura, o comprimento da asa, e a sua corda média também afeta a geração de sustentação. Olha só isso aqui, uma informação importante para você que um dia quer fazer o seu aeromodelo. Asas mais longas e estreitas tendem a ter uma maior eficiência na criação de sustentação. Quem que tem asas mais longas e estreitas que você conhece? Pode ser um modelo ou uma aeronave. Quem? Planador. Planador tem uma alta eficiência na criação de sustentação. Então, é porque ela tem asas mais longas e estreitas, que, como eu disse, tendem a dar maior eficiência na criação de sustentação. Se você prestar atenção, tem alguns aviões, tipo os Fokkerzinhos, né, bimotores, turbo-hélices, que você vê aí na Azul, que você vê em outras companhias que têm a aviação menor, né, a aviação mais regional. Presta atenção na asa deles. Eles têm uma asa fina e super longa. Olha que interessante. Por quê? Para dar mais sustentação, tá? Dar mais sustentação. Bom, vamos resumir sobre asa de avião.
A asa de um avião, de um aeromodelo, ela é projetada de forma que ela consiga criar uma diferença de pressão entre a parte superior e a parte inferior, tá? Então, vai usar um perfil aerodinâmico, que é isso que você está vendo aí, o perfil de uma... Deixa eu ver aqui, veja bem, não é aqui que você está vendo, não. É nessa outra nervura aqui, ó. Tá aí, ó. Isso aí é um perfil, tá ok? Essa nervura é um perfil aerodinâmico também. Então, a asa do avião ela é projetada de forma a criar uma diferença de pressão entre a parte superior, disso que você está vendo aí, que é essa nervura, e a parte inferior, usando esse perfil aerodinâmico, por exemplo, dessa nervura. Mas você viu que no outro slide que eu mostrei, o perfil aerodinâmico era diferente. Não era reto embaixo, era um pouquinho diferente, tá? Então, usa esse perfil aerodinâmico de acordo com o avião, com a velocidade do avião, tá? Para gerar a sustentação necessária para manter esse avião ou esse aeromodelo voando no ar. E esse é um exemplo, cara, eu falei desde o início que é importante conhecer a aerodinâmica. É um exemplo clássico, né? De como a aerodinâmica ela é aplicada para permitir o voo controlado de todas as aeronaves. Tá ok? Olha só que interessante, né? Mas vamos dar mais uma espiadinha aqui nessas figuras, né? Vamos ver aqui algumas características dessa primeira figura. Aqui já dá para a gente ter uma ideia, para quem é aspirante, né, ou aeromodelista iniciante, que não, assim, às vezes se confunde um pouquinho. Eu sei que tem muita gente aqui assistindo que já era modelista, tudo, não tem nenhum problema, mas nunca é demais conhecer, né? Então, o nome disso aqui, todo mundo sabe, é fuselagem, tá? O nome disso aqui, ou seja, disso aqui que eu digo, é que eu penso que meu mouse está mostrado aí para vocês e eu sei que vocês não estão vendo meu mouse. Eu descobri isso ontem. Então, da hélice até lá na cauda, tá? Até lá no finzinho da fuselagem, nós temos a fuselagem. O grupo propulsor que causa o empuxo é aquele que está atrás da hélice, que é o motor. Lá atrás da fuselagem tem uma figura em pé que vocês estão vendo aí na vertical, que está como um traço mais grosso. Isso é o leme de direção, tá? E você tem aí uma pequena asa, né? Que muitas pessoas não sabem muito bem como chama, né? Isso aí é o estabilizador traseiro. E o estabilizador traseiro tem logo atrás dele o profundor. Então você veja aí, vindo lá da frente para cá, quando começa essa primeira asinha dos dois lados, ela é parecida com a asa da frente, só que menor. E vocês veem que, continuando, ela está repartida no meio, tá? Ela está repartida. Daí para trás é o profundor. Daí para frente é o estabilizador. Eu costumo dizer que o conjunto todo é um estabilizador, tá? Mas na verdade o estabilizador é o da frente, tá ok? E na asa, vamos complementando aqui, na asa você tem o aileron. Se você olhar na asa direita, aí de frente, você vai ver que nós temos, depois que ela termina aqui de ter a corda do mesmo tamanho e começa a diminuir a corda, agora você já sabe o que é corda, tá? Tem uma divisão. Então, lá na pontinha, essa parte que está daquela divisão, quando a corda começa a diminuir até a ponta da asa, é o aileron. Mas tem daqui para dentro também tem uma divisãozinha que está arriscada. Eu peguei a asa direita justamente porque tem os riscos. Se você olhar na asa esquerda, o aileron está bem mostrado lá. Você olhando na asa direita, você vai ver aqui então o flap. O que é o flap? O flap, ele aumenta a sustentação na parte central da asa e diminui a velocidade dessa maneira. Ele atua tanto como um freio, como um aumentador de sustentação. Tá? Ele aumenta a sustentação da asa, por quê? Porque quando o avião vem para pouso, ele vem com uma velocidade menor. Aí ele aumenta a sua sustentação para não acontecer um stall ou coisa desse tipo, tá? Durante esse voo. Agora veja bem, você que está aí no Instagram, venha para o YouTube. Olha só, nós já estamos terminando a live, mas os slides você consegue ver depois no YouTube. Bom, então veja só, isso aqui é uma aula, né? E nós estamos mostrando em detalhes as coisas aqui. Você já deve ter visto a asa de um avião, se você já voou num avião a jato,
Quando ele está em voo, é uma asa. Quando ele está pousando, é outra asa. Ah, mas como assim? Trocou a asa? Não. A asa tem um monte de dispositivos que vão mudar o seu formato e a sua corda. Por quê? Voar a 800 quilômetros por hora não requer uma asa tão, vamos dizer assim, que dê uma sustentação em baixa velocidade. Requer uma asa que dê sustentação em alta velocidade. Então, ela tem um perfil e uma corda diferente. Quando ele vem para pouso, o que vai acontecer? Aquela asa pequena, porque ela fica bem menor em alta velocidade, se ele vier com aquela asa para pouso, ele vai ter que vir em altíssima velocidade. Ele não vai conseguir pousar, ele vai atravessar o aeroporto. Mesmo que tenha 3 km do aeroporto, ele não vai parar, você entendeu? Porque vai vir para pouso a quanto? 700 km por hora, 600 km por hora? Imagine. Agora, quando ele modifica, ele se prepara para pouso, ele dá flap 1, flap 2, flap 3, a asa toda, na verdade, ali não é só flap, né? Ela vai se modificando, mudando todo o seu perfil. Você pode prestar atenção na hora do pouso, olha pela janelinha que você vai ver a asa crescer. Ela vai crescer e vai tomar uma outra forma, ela vai mudar o perfil. E com isso, o cidadão, o piloto, consegue então fazer um pouso em velocidade mais baixa. Quanto é a velocidade mais baixa que um Boeing, um Airbus, um avião a jato pousa? Você sabe? Não? Vou te contar. Em média, 250 km por hora, tá? Se tudo tiver em ordem. Tá? Se tiver algum probleminha de asa, ele tem que vir mais rápido. Então, por isso que é fundamental a estrutura aí chamada de flap. E a gente vai voltar a falar nisso aí na próxima live, tá? Agora as lives vão ter só conteúdo. Eu fiz as primeiras lives, mas trazendo o pessoal, conversando com o pessoal e tal, né? Mas agora não. Daqui para frente, as nossas lives são lives de conteúdo, como esse que você está vendo aqui agora, né? Que você viu até esse momento. Mas, veja bem, a parte de conteúdo de hoje encerra aqui. Na próxima live, porque agora eu estou preparando realmente essas lives, então fiquem atentos, porque eu não tenho certeza se vai ser daqui a 2 dias ou a 3 dias. Eu não sei se eu vou passar a fazer agora 2 ou 3 lives por semana, porque todas elas vai ter um conteúdo mesmo, vai ser quase que um curso aqui, tá? Gratuito para você, tá bom? Então aí nós encerramos por enquanto essa live aqui, que tem cujo assunto foi a introdução à aerodinâmica. Mas agora eu quero fazer o seguinte, eu quero vir aqui para conversar com vocês. Se vocês que estão aí me assistindo, o Gesualdo está aí assistindo, tem mais pessoas assistindo, no Instagram entrou gente também, tá? Vou até acenar aqui. E se você tiver alguma pergunta, essa é a hora, tá? Entra aí e faz a pergunta. Ou você entra aqui para conversar comigo, nossa, nossa live hoje passou de 1 hora, né? Ou você entra aqui para conversar comigo, ou você escreve aí nos comentários, ou escreve nos comentários depois, aí no YouTube, tá? E eu te respondo. Eu respondo 100% das perguntas. Pode escrever isso aí que eu não estou mentindo. Pode entrar em qualquer canal meu, em qualquer vídeo meu, que você vai ver que 100% dos comentários estão respondidos, tá ok? Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Senão eu vou, então, nós vamos então encerrar essa live de hoje, que foi uma live assim, cara, muito produtiva, só conteúdo, né? Estou entregando aqui para vocês, graciosamente, e isso é muito bom, o ouro da aerodinâmica, né? Pelo menos da introdução à aerodinâmica, tá ok? E eu espero, então, que vocês aí tenham obtido, então, um bom conhecimento de tudo isso, né? Tenham aproveitado e tenham tido uma compreensão assim bastante sólida dos princípios de voo, que aquilo que eu falei, aeromodelista de verdade sabe o que está fazendo. Piloto de aeromodelo sabe pilotar aeromodelo. Nada contra você ser um piloto de aeromodelo, mas se você puder ser um aeromodelista de verdade, que sabe projetar, construir, consertar, regular, fazer tudo direitinho no seu aeromodelo, a conversa é outra, né? Você vai para o campo, ó, confiante, top. Ah, meu modelo não está fazendo essa manobra legal. Por que será? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, é isso aqui. Aí você já conserta, já muda, já arruma, já regula e assim por diante, né? Então, eu espero que vocês tenham tido essa compreensão sólida desses princípios do voo,
das 4 forças do voo e de como a asa contribui para a sustentação. E mais ainda, de como cada tipo de asa contribui para a sustentação em velocidades diferentes, tá? Então, ó, agora eu quero dizer para vocês o seguinte, fiquem à vontade para rever esse vídeo, explorar mais a fundo todos esses conceitos, à medida que vocês estão aí caminhando na sua jornada como aeromodelistas ou como aspirantes a aeromodelistas. E se você gostou, tá? Dê o seu like. Se você não tiver inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, tá? Aproveita agora. E clica no sininho, né? Para que você vai ser avisado, então, para você ser avisado de todo vídeo novo ou live que eu lançar aqui. Isso é muito importante daqui para frente, tá? E, veja bem, aqui no canal, eu estou agora, a partir de agora, aliás, eu sempre fiz isso, mas a partir de agora, com muito mais metodologia, eu estou entregando literalmente o ouro para vocês, tá ok? Muito obrigado de coração por terem assistido essa live até agora e fiquem com Deus, se cuidem e ó, atento aí no Instagram, atento aí aqui no meu canal do YouTube para saber quando vai ser a próxima live, tá ok? Fiquem com Deus então, se cuidem, até a próxima live. Hoje não deu para conversar muito mais durante a live, porque daqui para frente tem um conteúdo mesmo. Espalhe para os seus amigos aí que isso aqui está acontecendo e que eles venham aqui, assistam esses vídeos e essa live também, né, no vídeo que vai ficar gravado a partir de agora. Esse vídeo, aliás, eu queria avisar para vocês, vai ficar gravado nesse canal, vai ficar gravado no Padre Vídeos Motos ou Adail Aeromotos, Adail Lester Aeromotos, uma coisa assim, Padre Vídeos Motos. Tem no Instagram também, tá? Esse canal Aeromotos, Adail Aeromotos. Vai ficar gravado, eu vou colocar então lá no YouTube do Aeromotos. Vou fazer, tá no Spotify, vou colocar no Spotify, você vai encontrar lá. E vou colocar também no Instagram Aeromoto. Perfeito? Então, agora sim. Mais uma vez, muito obrigado. Vou desligar o dedão aqui, ó. Vou desligar o Instagram, tá? Deixa eu desligar o Instagram aqui. Rapaz, não quer desligar? Ah, sim, agora sim. E vou encerrar aqui com vocês também no YouTube. Tchau, obrigadão, fica com Deus e até a próxima live, que eu estou bem contente do que eu fiz hoje aqui. Tchau, tchau.